Todos os resultados assim, entrou na frente de um trem, levou uma bala, morreu, né? Porque entrou na frente de um trem e ainda levou uma bala, se não morrer também. A gente justamente estamos falando sobre essa teoria, né, da simulação, né, ou como alguns colocam, né, a teoria do universo computacional, né, porque pode parecer a mesma coisa, mas eu acho que não são, né. Tem um matemático, Stephen Wolfram, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente no South by Southwest de acho que 2015. Como chama? Stephen Wolfram. Não. South by Southwest. É um evento que tem lá em Austin. Ele é um matemático que ele criou uma teoria do universo ser matemático, por assim dizer. Né? Ele até desenhou esse modelo matemático que ele mostrou como você poderia mudar, sei lá, pouquíssimos parâmetros no seu início, né? Que você teria um universo totalmente diferente do outro. Né? Que é o que o pessoal dita, por exemplo, sobre aquelas questões das propriedades das partículas, força forte, força fraca. É como se tudo isso aqui tivesse sido configurado de forma tal, né, que por exemplo, que a vida fosse possível. Né? A velocidade da luz tem uma constância, a gravidade ser dessa forma, a interação... O valor daquelas constantes que estão nas equações também, Exato. Um pouquinho maior, um pouquinho menor, daria... Só a alteração do valor da constante numa equação daria um universo completamente diferente. E aí todo mundo pensa, não, então esse universo foi arquitetado para ter a vida. Mas você pode pensar ao contrário também. Né? A vida está aqui, né, e ela é capaz de questionar sobre isso por conta das condições do universo. E também tem quem acredite que existe, assim, todos os universos de todos os tipos foram tentados. E inclusive este, que onde a vida é possível da forma que ela que a gente conhece hoje. Né? O que também não quer dizer que em outros universos diferentes a vida não fosse possível em outra forma. Sim, exatamente. É só falar do nosso próprio planeta. Mas é que assim, tem gente que usa isso para dizer, não, isso aqui foi planejado. O tal do design inteligente, né, que a galera costuma a dizer. Mas assim, excetuando qualquer questão filosófica, né, a gente tem essas evidências cada vez maiores que isso aqui ou é uma simulação ou, digamos assim, o universo é computacional. Né? E muita gente, ao meu ver, eu tenho essa percepção. Eu não gosto muito quando uma pessoa fala isso aqui é uma simulação e nada importa, sabe? Tipo... Isso é o que eu ia comentar com você, até fazer uma parte, mas você já tocou direto no tema. Vamos voltar de novo, isso é importante. Pessoas acham que, o que é? Então, se isso é uma simulação, não vale nada. Você está achando, isso é uma simulação, não é um videogame. Não é isso, nós estamos falando assim, até então o universo valia para alguma coisa, porque a teoria é que houve o Big Bang físico. E o Big Bang ninguém sabe de onde saiu, a matéria toda veio do nada, e era uma coisa meio mágica, mas você acreditava e você continuava vivendo e indo para o seu trabalho todo dia. Agora, porque a teoria é que o universo seja uma criação virtual e não física, não muda nada para você, assim, nesse aspecto, muda em outras coisas. Mas assim, continua sendo um universo que você está aqui para tocar a sua vida. Não é, não, então não vale nada, vou sair daqui. Tem gente tentando hackear a simulação para sair fora. Elon Musk, por exemplo. Pessoas famosas, né? Assim, não é isso, não muda nada a sua vida. Assim, podemos até discutir filosoficamente o que muda, né? Tem várias consequências se você considerar isso, mas não é uma delas que você não precisa mais trabalhar, que você pode largar tudo, que você pode fazer qualquer coisa que você queira. Não é isso. A vida continua aí para ser vivida. Primeiro que a nossa estrutura de sociedade ela é complexa o suficiente para inibir esse tipo de comportamento, né? Porque senão você não teria, digamos assim, convívio social. Existem regras que nasceram na nossa própria realidade justamente, no nosso mundo especialmente falando, né? Para, digamos assim, para evoluir. A associação com o videogame é pela metodologia de funcionamento da construção. Não tem nada a ver, você não vai deixar de ter os valores que tem, as atuações que atua, por conta disso vai sair dando tiro nas pessoas na rua, porque elas são virtuais. Não é esse o caso. Ou se jogar na frente de um trem porque o trem é virtual. Elas continuam sendo pessoas. E continua sendo físico o negócio. Só a consequência continua sendo física. A sensação, todos os resultados assim, entrou na frente de um trem, levou uma bala, morreu, né? Porque entrou na frente de um trem e ainda levou uma bala, se não morrer também. Aí mais ainda, né? Tá bom. Ok. Vamos lá. Porque aí você me levou
a pensar sobre aquela velha questão, né? Essa é uma pergunta que até o próprio, a gente conversei com o Rogério na época lá, aquela pergunta, se eu estou na floresta e uma árvore caiu... Que é uma pergunta antiga da filosofia já, né? A árvore caiu atrás de mim e eu não ouvi. Ou caiu lá no meio da floresta e ninguém foi. Ninguém viu. A árvore caiu de verdade ou não? Né? Eles da pergunta, caiu a árvore fez barulho? Então, essa questão é meio assim, é engraçado de você parar para pensar nela, e muita gente também assume que não, se eu não olhei, se eu não estou olhando para a Lua agora, a Lua não está ali. Então a Lua não está ali, não está exercendo o seu poder sobre as marés do outro lado do mundo, não está, sei lá, transformando alguém em lobisomem lá na Transilvânia. Mas só vai virar lobisomem se você olhar para ela. Na verdade, assim, essa questão do observador, ela age muito no mundo, assim, diretamente mais nesses experimentos da física quântica. No mundo micro. No mundo micro. No mundo macro é isso que o Thomas está querendo trazer, essa consequência, mas você vê, para ele trazer uma consequência no mundo macro, ele está tendo que dar uma volta danada, criar um experimento para tentar enganar entre aspas, né? Tentar hackear a situação para comprovar que uma ação, né, de você não ter... Precisa ir no limite. Precisa ir no limite mesmo. Uma parte do conjunto de regras é a consistência histórica. Quer dizer, se você não tem credibilidade na simulação, você não vai dar atenção para ela, vai começar a se comportar indevidamente e não vai tirar o aproveitamento. Tudo bem, você pode depois dizer que se chegou num grau evolutivo tal, que você compreende que isso aqui seja uma escola e está aqui para aprendizado, mesmo que você saiba que aquilo é feito por método de simulação e não por método físico, você vai aproveitar o aprendizado. É que nem um piloto, que eu costumo falar de exemplo. O piloto vai no simulador de voo para aprender a pilotar, ele leva aquilo a sério, senão depois ele vai fazer a besteira no avião, né? Então, para ser levado a sério, é para ser utilizado, é só uma questão do método. E a partir do método, como ele é gerado, você pode extrair consequências úteis para você, que a gente pode discutir numa outra ocasião. Esse modelo, por exemplo, essa pergunta da árvore, eu consigo explicar ela com um conceito de game design, por exemplo, né? Que nem aquilo que a gente fala. A informação foi renderizada para o jogador? Renderizar para o jogador, no caso do videogame, é quando a tela está mostrando ali. Ela é tornada real na tela. Na tela. Mas isso não quer dizer que os cálculos não estão todos feitos. Entendeu? Quando a gente está falando ali do experimento da dupla fenda, de onde eu medi, de onde eu não medi, não é só a questão de renderizar. O cálculo foi feito porque eu precisei da informação naquela hora. Entendeu? Quando uma árvore cai no meio da floresta, eu posso não estar olhando, certo? Mas a árvore ela é feita de bilhões de seres vivos também. O chão onde a árvore caiu... Vamos dizer, o chão de uma floresta está todo... Tem minhoca, tem rato... O próprio chão. Tem todo tipo de animal. Quer dizer, assim, tem a árvore talvez até tenha algum grau de consciência, não vamos nem entrar nessa discussão também, mas vamos dizer assim, qual é o grau de consciência necessário para registrar aquilo... se caiu realmente ou não, mas vamos assim, que às vezes a coisa é feita num ponto mais teórico. Vamos supor que você tem o fato da árvore estar no meio da floresta é para ela estar isolada, não é um lugar que as pessoas estão vendo o que aconteceu, e vamos supor que ela está isolada pelo menos das pessoas, né? Não vamos só comentar como se fossem pessoas, e ela mas um exemplo que ocorre aí, que me ocorre com a questão da renderização do videogame, que eu acho que acaba sendo mais útil, você está andando num corredor, tem salas, você entra numa, detona algum inimigo lá dentro, cata alguma munição, coisa e tal. E tem outra sala que você passou direto. Aquela sala que você entrou, ela foi renderizada para você tomou ações lá dentro, já ficou guardado no conjunto de regras da consistência, que você entrou lá, vai ter um corpo jogado no chão, vai ter uma munição vazia lá dentro, e cada vez que você voltar a entrar naquela mesma sala, está tudo igual. Sim, eu deveria. Ficou guardado, vamos dizer, salvo erros, né? Mas assim, algo se passou ali, você já entrou, observou, mexeu e tocou. A outra sala que você não entrou, ela está tudo calculado para o caso de você entrar, mas ela não foi renderizada. Então, ela fica lá potencial para o caso de alguém vir a entrar. Mas ela já foi calculada. Foi calculada. Então, ela digamos assim, no stream de dados, por assim dizer, ela existe daquele jeito ali. Né? Mas aí vai no exemplo mais longe. Você tem aquele caso que ele cita, por exemplo, o exemplo do telescópio.
você aponta um telescópio novo, mais potente, para um local específico, onde nunca o telescópio antes foi apontado e nunca chegou àquela distância, o que vai acontecer? O sistema vai gerar, estatisticamente, o que é esperado em termos de mix de estrelas, de buracos negros, de galáxias, ser visto naquela região. Não vai aparecer um listado verde e amarelo. Mas assim, até então, não estava calculado. Talvez não tivesse calculado. Talvez, na nossa percepção. Porque vamos supor, uma civilização de uma impede que... uma civilização de uma outra galáxia. Você vai entrar em outra pergunta que eu tenho. Exato, entendeu? E se existe a civilização de outra galáxia? Porque, assim, se você fosse... Vou pensar eu do meu jeito. Se eu tivesse que fazer uma simulação para, vamos dizer, onde vai ter um planeta, vai ter um Sol, vai ter outros planetas, vai ter uma civilização dentro daquele planeta, é mais fácil eu criar uma simulação onde existe aquele planeta e as pessoas que estão ali envolvidas naquela simulação, e o resto seja tudo cenário, e se eu tiver que ter outro planeta, eu faça outra simulação com outro planeta nela, ou eu pegar uma mesma simulação que já é complicada aqui e começar a botar outros planetas com vida e ter que mandar informação para todos. Então eu fiquei pensando nisso e cheguei à conclusão seguinte: se eu tivesse que fazer simulação, eu preferia fazer simulações individuais, com um planeta único e cenário em volta. Mas aí você está entrando na seara... Não quer dizer que não possa simular diferente, hein? Bem, mas o que eu imagino é o seguinte, esse é um ponto de vista. Esse é um ponto de vista que, por exemplo... Agora você vai... Claro que é ponto de vista. Perdão. Tá certo. Estou concordando com você. Mas é um ponto de vista que compartilha, por exemplo, o ponto de vista do pessoal que defende a criação. Que é justamente assim. Eles falam que Deus criou aqui para a gente viver, e todo o universo, todo o restante é para, digamos assim, então. Vamos voltar. Carl Sagan. Eu sempre partilhei da visão do Carl Sagan até antes de conhecer a teoria da realidade virtual. Eu achava, uma estupidez criar um universo de 14 bilhões de anos-luz com bilhões de estrelas e planetas e expor só o ser humano aqui para aproveitar isso. Eu acho uma baita besteira. Agora, se isso é virtual e se eu tivesse que desenhar uma realidade virtual a partir desse ponto, fosse um videogame, né? E eu tenho que fazer simulações de pessoas iguais ou diferentes, né, dos mais variados tipos, é mais fácil para mim, na minha concepção, criar cenários em volta, mas imagina, do jeito que vamos dizer que esse sistema tem competência, ele poderia fazer qualquer coisa. Pode popular vários planetas, não digo que não possa. Mas assim, o que seria mais fácil pelo lado da economia? É mais fácil eu ter um extraterrestre vindo de outra realidade do que um extraterrestre vindo de outro planeta. É a minha sensação hoje em termos de criar uma simulação. Desculpa, não sei se atrapalhei. Não. Estava tentando esclarecer alguma coisa a mais. Não, tudo bem, mas faz sentido também. É uma maneira de você, digamos, pensar nisso. Eu não estava absolutamente sendo criacionista. Não, sei. O Bruno vai ficar bravo. Mas não. Eu entendi o que você quis dizer. Faz não, eu tô vendo é que ela compartilha. Inclusive, são só 4.500 anos de existência aqui na Terra. 6 mil, né? 6 mil. Acho que 4.500, 6.000, sei lá, alguma coisa assim. Você não pode errar esse número. Antes desse número não existia nada. Mas assim... Aí fez-se a luz. Mas assim, mas o Big Bang não foge muito disso não, né? É outro credo da ciência. Né? Quer dizer, do nada saiu tudo, em poucos segundos se formou. Mas talvez, Mário, seja mais lógico a gente parar para pensar que é esse tipo de... Se for simulado, ele não é deliberado. Entendeu? Não, é uma evolução. É uma evolução. Você simula o quê? Você simula o necessário para aquelas partículas, digamos, seguirem a sua regra, o seu conjunto de regras. Uhum. Então você está simulando o quê? Você está simulando, é muito baixo nível. Você está simulando só a partícula. Você está, digamos assim, fazendo a computação só daquilo que é estrutural, o tecido daquele universo que está nascendo. Na verdade, assim, tudo. A simulação da partícula só está sendo necessária se fazer neste ponto porque a nossa tecnologia desenvolveu formas de tentar olhar a partícula. Então ele precisa simular o que parece ser uma partícula para você olhá-la e ver o comportamento dela. Não, a renderization, você quer dizer? Ou obter a informação. Do mesmo jeito que não precisam, nessa raciocínio de não precisar talvez existir outros planetas, as partículas estavam muito bem quietinhas lá. Eu não sabia que elas existiam. Alguém foi desenvolvendo teorias, mas ninguém tinha como olhar. Inclusive os gregos, há 2.000 anos atrás, né? Foi que criaram o conceito de átomo, que é a menor partícula indivisível. Mas olha aí, o átomo indivisível. Aí depois o átomo passou a ter elétrons
e prótons e nêutrons no núcleo, e aí passou a quebrar, e não chegar a lufa nenhuma, porque sempre quebra mais. Mas assim, a partícula, antes dela poder ser olhada de alguma forma, ela era só imaginada, ninguém sabia como ela é, se realmente existia. Mas os efeitos dela, do conjunto de regra, foi o que criou. Exatamente, o conjunto de regra, ele gera os efeitos para a nossa percepção. Agora, então, e ele vai, assim, de um limite mínimo até a sua competência de analisar o mínimo, até um limite máximo na sua competência de analisar o máximo. À medida que a tecnologia foi evoluindo, a gente foi estressando o sistema, na minha forma de ver, tanto para o lado do máximo quanto para o lado do mínimo. Porque a gente cada dia consegue ver mais longe, em mais detalhe, com menor e menor detalhe. E aí o sistema começou a entregar as pontas na hora que foi a física quântica olhando para o micro. Porque ela começou a ter um comportamento estranho, porque já estava no limite dos pixels do... Chegou no limite do monitor. Da definição do monitor. Isso é a minha impressão, né? Modesta aqui, Mário Jorge. Né? O que eu acho, Laura, que é mais, digamos assim, palatável de você raciocinar, de você imaginar, é aquilo que eu falei. Isso não é deliberativo, isso não é tipo assim, olha, agora estão olhando para a galáxia aqui, deixa eu... ela passa a existir, ou então agora estão olhando... Está calculado para alguém chegar lá e olhar um dia. É porque ela tem os efeitos inerentes à própria existência dela, né? Então, se realmente, se o Big Bang, que eles falam, que na verdade é só uma expansão de espaço-tempo, né? Ele teve aquela expansão, toda aquela inflação toda que falam, né? E o hidrogênio se acumulou e começou a criar praticamente um Brasil no ano 85. Inflação 80% ao mês. Os primeiros microsegundos do universo, né, eram quase a inflação do Brasil nos anos 80, né? Quase. E eu vivi essa época, viu? Pois é. 85% ao mês, para quem não viu. Exatamente. E esse cálculo todo, que é o que eu falo, a diferença entre imaginar um universo simulado como se fosse eu simulando um videogame, ou imaginar um universo calculável, né, onde as suas propriedades são informacionais, né, são coisas que podem estar juntas, mas não precisam ser interpretadas assim, digamos, totalmente juntas. Né? Porque você pode assumir filosoficamente de falar, não, esse universo é simulado porque existe uma outra realidade fora que está, digamos assim, deliberadamente criando essa aqui para obter informação ou simular uma situação. Ou se desenvolveu naturalmente. Se desenvolveu naturalmente pela própria natureza. Só que ele não se desenvolveu naturalmente como matéria, mas naturalmente como informação. Como informação. Aí eu acho que E aí nesse ponto, a árvore realmente caiu lá atrás. Entendeu? Mesmo sem ninguém estar olhando. Porque a informação dela, né, ela não é uma árvore de Schrödinger. Ela não é uma árvore que cai ou não cai, está em pé ou está não pé. Só se eu criasse algumas condições, né, para criar alguma dúvida no nível quântico-molecular sobre o estado da Veja bem, aqui, né, ela é uma questão filosófica, mas aqui, a realidade, como a gente interpreta e a ver aqui, é o seguinte: uma floresta é cheia de vida orgânica, com vários graus de consciência constatando. Então, qualquer árvore lá no meio vai ter alguma vida em torno que vai estar constatando. E aqui é o que eu costumo sempre, né? Quando eu estou comentando sobre essa questão, às vezes, do poder, do segredo, esses vídeos, essa coisa. Se tem uma árvore ali na esquina aqui de casa e assim, você está querendo remover ela com a energia do pensamento, vai ser bem difícil, né? Porque é melhor você passar a mão no machado ou na serra e ir lá e cortar. Porque assim, a árvore está ali faz tempo, todo mundo já viu ela, o conjunto de regras não vai fazer ela desaparecer por mais força de vontade que alguém tenha, né? É uma coisa mais do que constatada e publicamente, para manter a consistência, é que nem um continuista. O cara está gravando uma cena hoje, vai passar a gravar de volta amanhã, vem o cara com a foto, vê que roupa o cara estava usando, que mão que ele estava usando o relógio, como é que o cabelo dele estava penteado, em que frase ele parou, e ele continua exatamente onde ele parou. Porque senão você está vendo o cara na tela hoje, e o cara era de cabelo preto, e amanhã vem outro de cabelo loiro e começa com a mesma cena. Você, na hora que você está vendo, você não dá continuidade. Então, o sistema, sem você ter explicado, o cara pintou o cabelo. O sistema, na pior das hipóteses, ele tem no conjunto de regras, uma forte consistência na continuidade. Então, assim, estas coisas que são públicas são complexas. Por isso que eu digo, você tomar uma decisão do que você vai fazer da sua vida é uma coisa. Você tomar uma decisão sobre o que essa cidade vai fazer da vida dela é outra.
Exatamente. E voltando, eu falei da questão da árvore de Schrödinger, né? Que é o do gato de Schrödinger. Voltando um pouco, o que o Thomas quer fazer com o experimento dele é o pendrive de Schrödinger. É mais ou menos isso. Ele está querendo realmente trazer... ele não vai matar nenhum gato para isso, ele vai matar um pendrive. Então, se ele matar o pendrive, tem uma situação. Se ele não matar, tem outra. E para tudo tem gente que vai discutir, né? Que nem o pessoal que você falou que gravou lá no vídeo estava dizendo que a informação nunca é destruída. Quer dizer, cara, a informação nunca é destruída. Aquilo pode ser esfarelado de tal forma que, para reconstituir, por mais que ela não esteja destruída, para nós efetivamente é impossível. Até mesmo num buraco negro que está no limiar das regras da física que a gente entende hoje, né? A galera olha para aquela e fala, a física não funciona aqui dentro. Eles falam que a informação era destruída. Eles falam, não, ela é catapultada para um outro lugar. Entendeu? Ela, de alguma forma ela é manipulada. Ou senão, ele cai a ele mesmo e ela vai para um outro universo. Ainda assim, eles estão dizendo que eles não conseguem entender o que acontece lá dentro. No limite superior e no limite inferior, existe uma dificuldade enorme de interpretar as coisas com correção e começa a recorrer a gambiarras. Está fora do limite, às vezes é o que eu digo, a questão da renderização, aí, não da renderização, da obtenção, né? Não do grau que a gente está falando, da granularidade, da resolução. Você começa a sair, você chega no limite daquilo que é o objetivo da realidade gerar como simulação. É sensação também, não tem como provar nada disso, né? É uma sensação. A gente falando, por exemplo, a gente for parar para pensar, uma simulação, qual que é a vantagem de você simular uma coisa, né? Eu fico lembrando experimentos de matemática, mesmo que a gente faz no computador e tal. Quando a gente simula, por exemplo, um sistema meteorológico, né? A gente, eu quero simular, eu quero prever, basicamente para fazer previsões, né? Então, e antes da previsão você aprende. Exato. Você aprende sobre como a coisa funciona e aí você permite gerar algum tipo de modelo com esse aprendizado que você possa fazer as previsões. O objetivo final é fazer as previsões para usar isso a seu benefício e da humanidade, mas é um processo de aprendizado sobre o modelo de aprendizado. Sobre a criação do próprio modelo já é isso, né? Perfeito. E tem uma coisa interessante, é que toda simulação, se você, por exemplo, eu mudei meus valores iniciais aqui de uma simulação, por exemplo, que vai calcular o clima na minha cidade, por exemplo. Eu vou lá, mudei alguns parâmetros, né? E eu vou lá, mudo aqueles parâmetros e dou um play na simulação, né? Então eu sei que sempre que eu der um play na simulação com aqueles valores, eu vou ter provavelmente o mesmo resultado. Mesmo sendo um sistema complexo, usando equações retroalimentadas, né, o efeito borboleta, o pessoal que mexe com fractal entende bem sobre isso. Mas se você sempre dá um play naquelas mesmas condições, você vai ter sempre o mesmo resultado. Às vezes é interessante você fazer o seguinte, você sempre colocar aquelas, sabe aqueles valores que você não espera? Eu não espero, por exemplo, que vai cair um meteoro em outro lugar. Ou eu não espero, por exemplo, que talvez exista um flare, um buraco solar, por exemplo, que vai mudar a radiação. Uma explosão solar que vai mudar alguma coisa no meu clima. Vai gerar uma labareda. Então eles sempre fazem o seguinte, eles colocam lá naquela simulação algum elemento aleatório. Então, eles sempre colocam algum elemento... levar algum aprendizado interessante. A existência de elementos aleatórios. Sempre você coloca esse elemento aleatório para quê? Você pode ter as mesmas condições iniciais, mas você pode ter resultados finais diferentes. Então, talvez aí esteja um pequeno hint, uma pequena dica do porquê do comportamento estatístico, ou entre aspas, aleatório, né, do mundo quântico. Que pode ser, digamos assim, benéfico para a simulação, ou para a computação, você ter um elemento, digamos assim, aleatório, né? Para você pode ter, aí sim, você poderia ter um número infinito de realidades com os mesmos parâmetros iniciais, mas com resultados finais totalmente diferentes. Sem você ter que ficar, digamos assim, ajustando sempre os parâmetros iniciais. Entendeu? É só o próprio... Não, mas aí de alguma forma você está sedimentando o porquê do uso estatístico,
Mas assim, ainda o que fica sempre, não, faz sentido. Faz sentido. Uma coisa que eu digo assim, é que ainda vai ter o fator da consciência, da observação. Né? Sim. A observação afetando. Aí o negócio funciona sim. de um jeito e quando observa funciona do outro. Aí esse mistério sem explicação. Não, a gente não está colocando nem a consciência na conversa, claro, a gente está colocando só a questão, digamos, se eu fosse criar na parte sistemática, né, que é uma coisa que eu tenho mais experiência, que é uma coisa que eu já usei, né, eu sei que existe essa... Não, existe. Qualquer simulação você vai ter as condições iniciais, os parâmetros da simulação normal e alguns elementos que entram aleatoriamente e contribuem para a evolução, para o aprendizado. E exatamente esse ponto extrair conclusões de aprendizado. Em inteligência artificial, ainda mais num ramo chamado Reinforcement Learning, que é um aprendizado por reforço, que é um tipo de técnica que a gente usa em inteligência artificial, que mais se aproxima do modelo que a gente aprende, por exemplo. A gente aprende por exemplo e punição ou recompensa. Então a gente ensina o computador a explorar as possibilidades que ele tem do ambiente dele, e o agente, né, aquele serzinho ali, o robozinho, ou dentro de uma simulação, qualquer serzinho, um cubinho que esteja ali dentro, robô mesmo, sim, aquele bloquinho ali de inteligência, entre aspas, ele mapeia a realidade, ele tem a capacidade de tomar alguma ação, né? Aí, mediante aquela ação, aquela realidade pode ter um feedback para ele, na verdade ela tem que ter um feedback para ele, senão não existe simulação. Não existe aprendizado. Não tem aprendizado. Ele pega aquilo, sofre uma consequência, ou digamos que pode ser uma punição, pode ser uma recompensa, e ele pega aquilo, aprende com aquilo e continua a tocar a sua vida. Existe um termo que a gente chama, que é um equilíbrio entre explore e exploit, que é explorar ou aproveitar. Que traduzindo literalmente para o português é explorar ou explorar, mas explorar no sentido abusar, exato. Então explorar. Explorar no sentido de aprender, de buscar, e explorar no sentido Gerson da palavra. Exatamente, estilo Brasil, né? Então, esse valor é muito importante nesses algoritmos de inteligência artificial, porque se você deixa o fator do explore muito baixo, né? Demora muito para aprender qualquer coisa. Porque ele pode, digamos assim, se viciar na primeira coisa boa que ele pega e ficar ali para não sofrer consequência ruim. E não vai sair. Acontece muito com as pessoas, né? O sistema. Exato. Isso aí. E não parece muito com com algum ser humano, a raça humana que a gente conhece. Né? Mas ele fica muito em volta daquela solução pequena, né? Se você aumentar o número do explore, né? Você tem a chance do cara errar mais, daquele serzinho errar mais, mas ele pode explorar mais possibilidades. E justamente o que dá você esse equilíbrio é o quanto você usa daquilo que você já aprendeu contra aquilo que as possibilidades de uma maneira aleatória. De uma maneira, digamos assim, o aleatório tira o fator do acomodamento. Né? Exato. Então o aleatório desses sistemas ele, digamos assim, ele te ajuda a sair da zona de conforto. Entre aspas, daquilo que você já aprendeu, você sabe que vai dar certo. Então, você fica por ali mesmo, porque é mais fácil. Se você tiver um nível alto... Comodismo. Exato. Se você tiver um nível alto de aleatoriedade no processo de decisão da inteligência artificial, ela pode bater, vai se ferrar mais, mas ela vai ter um campo muito maior de decisão, um campo muito maior de aprendizado, né? E com o tempo... Maior o risco, maior a recompensa potencial. E também a punição potencial. Mas o que é legal em todo algoritmo você vai ter que deixar o negócio acontecer, né? E deixar a simulação rodando, né? Para decidir o como você aperta ou diminui. Porque se o cara começar a morrer muitos serzinhos daquele ali, você vai diminuir o número de explore. Você vai diminuir a aleatoriedade do aprendizado do cara, para ele chegar num ponto de equilíbrio ali, entre viver, né, e se adaptar a novas condições, porque o legal da aleatoriedade é essa, você permite com que aquela criatura única ali se adapte melhor a novas condições, ela possa explorar outras condições. Eu só estou citando isso porque é um recurso que a gente usa, né, em inteligência artificial, que eu acho que faz bastante paralelo. Ele é bastante útil, porque assim, até para a evolução pessoal da gente, porque...
assim, é um fator que eu não tinha considerado. Assim. Eu sei que existe um grau de aleatoriedade, mas nunca tinha me tocado do lado positivo dele. Ele parece só aleatório, mas ele tem um lado positivo, porque ele também acaba te empurrando para fora da zona de conforto. Exatamente. Então você já fica feliz com aquilo que você já sabe e vai se virando com aquilo e não evolui. Então aquele quadradinho ali, né, ele vai ficar em volta daquele universizinho, sei lá, ele come bolinhas amarelas e foge das bolinhas azuis. Mas aparece uma bolinha verde. Isso me lembra da pizza, né? Tem 45 tipos de pizza, mas o cara sempre pede a mesma. Olha o cardápio, olha, é o normal. Assim, isso é um exemplo de que realmente é aquela questão da zona de conforto. E a gente tem. Então o universo não fica na Salvo que um garçom errar aleatoriamente, trouxer a pizza errada, você aceitar e experimentar, de repente você descobre um sabor mais gostoso. O que eu lembrei agora que você falou isso aí, daquele filme do Jim Carrey, Sim Senhor. Ele vai nessa pira muito disso. Ele nunca fala não, ele fala sim pra tudo. Então foi de um lado pro outro. Justamente ele pegou o Spore e colocou no 100%. Né? Ele aceita tudo que pinta. Então tem consequências também. Tem consequências ruins. Pessoal, um adendo.